Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida em mais esse momento, em mais um vídeo, que traz uma imensa alegria ao meu coração saber que você está dando continuidade, que você está levando a sério o investimento na sua vida espiritual. Eu lembro a você, mais uma vez, que todo esse programa de vídeo, de discipulado, ele é um apoio, ele é um suporte, mas que você tem toda a liberdade, seria muito bom se você desejasse fazer, estar conosco presencialmente, nos nossos encontros, nos conhecendo, participando conosco do discipulado presencial, tirando dúvidas e, quem sabe, tomando um passo muito importante como esse passo do batismo que a gente estudou no último vídeo. E hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho mais, porque a gente falou sobre o significado do batismo, e hoje eu quero pensar com você numa pergunta que talvez paire, esteja na sua mente ou no seu coração: por que eu devo ser batizado? É sobre isso que a gente vai estar pensando um pouquinho nessa oportunidade. Estamos chegando ao estudo número 9, né? Que carreira, que percurso bacana que você já fez até aqui. E o estudo número 9 é uma espécie de continuidade do estudo número 8, quando a gente pensou sobre o significado do batismo. Agora o tema é: por que eu devo ser batizado? E como sempre, existem alguns textos da Palavra de Deus que vão servir de base para a gente poder entender esse significado e também entender por que é tão importante nós tomarmos essa decisão pelo batismo. O primeiro texto que eu quero ler com você diz o seguinte: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Esse texto está em Lucas, o evangelista, Lucas 7, o versículo 29 e 30. E mostra que dentre aqueles que caminhavam ou ouviam Jesus, dentre aqueles que estavam na multidão e que viam os sinais que ele fazia, os ensinos que ele trazia, o estilo de vida de Jesus e também a sua orientação para o batismo, existia uma divisão. Alguns aderiram com muita alegria o batismo, entenderam o seu significado e entenderam a importância de seguir aquela ordenança, enquanto outros rejeitaram. Sempre assim. Diante da palavra, nós temos apenas duas ações. Não tem como a gente ficar indiferente em cima do muro. Ou nós obedecemos ou desobedecemos. E um outro texto, que eu já até citei no vídeo anterior, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, nós notamos aqui muito claramente uma ordenança de Jesus. O verbo está no imperativo, está dando uma ordem: ide por todo mundo, fazei discípulos, essa é a ideia do discipulado, de todas as nações, ou seja, não tem limite de lugar, em qualquer lugar. E aí vem aquilo que eu quero me ocupar para a gente pensar aqui. Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então a gente vai notando que o significado do batismo, nesse instante, vai nos questionando sobre a que postura, que resposta a gente vai ter diante dele. Jesus deixou claro para nós o seu significado e agora nos convoca a tomar uma atitude em relação a isso. E enquanto a gente faz essa leitura, dessa forma, a pergunta que salta do evento, da proposta do batismo, também confronta com uma pergunta que está no fundo do nosso coração: mas por que eu? Por que eu devo ser batizado? De certa forma, nós construímos na nossa mente algumas defesas contra as atitudes. Nós
evitamos algumas respostas. Então, é sobre isso que eu quero pensar com você. Por que é tão importante você saber o significado e também reagir, responder em relação ao batismo? Você já percebeu quantas coisas em nossas vidas nós deixamos inacabadas? A gente começa e não termina. A gente desenvolve e para. Já você tem alguns projetos inacabados na sua trajetória? Com o tempo, nos damos conta de que como é importante termos certeza do que realmente nós queremos. É sempre muito importante que você compreenda qual é a real motivação que te leva a alguma atitude. Isso é fundamental. Descobrir isso é fundamental para prosseguir, seja num curso, seja na faculdade, no trabalho, num relacionamento ou mesmo num comportamento. Isso não é diferente em relação também ao batismo. Chegamos até aqui e nesse ponto a pergunta é: você vai deixar mais uma coisa inacabada na sua história? Você vai mais uma vez desenvolver e quando chega no ponto de concluir e de reagir, você vai voltar atrás? Bom, essa é a pergunta que eu quero deixar com você. Muitas pessoas chegam nesse ponto da sua caminhada na fé e param. É exatamente isso. Elas vão desenvolvendo, vão conhecendo, vão entendendo e quando o significado do batismo fica claro para elas, como uma ordenança do Senhor Jesus, como pensamos, elas interrompem, elas param. Seja porque não compreenderam a ordenança do batismo devidamente ou porque acham que é suficiente receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, a gente precisa revisar alguns pontos importantes para que eu possa responder a mim mesmo, você se responder a si mesmo, por que você precisa ser batizado. Vamos lá. Por que eu devo ser batizado? Por que eu devo me batizar? Se você tiver com a apostila, você pode acompanhar pela colocação que está sendo feita aí. Porque isso é um passo natural, é um processo natural, que segue imediatamente após a conversão. Aqueles que são convertidos, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naturalmente desejam o batismo. Se eu creio em Cristo e tenho vivido em concordância com a sua palavra, eu estou preparado para o batismo. Atos capítulo 2, versículo 38, é uma experiência que deixa claro isso. Crer, confessar Jesus, me torna apto, me torna preparado para o passo seguinte, que é o batismo. É como se, na verdade, fosse um bloco, né? Em duas partes. O crer em Cristo e o batizar em nome do Cristo. Mais uma razão por que eu devo me batizar? Para perseverar na fé. Se você sabe o que quer, né? Aquela história que eu falei agora de não deixar as coisas inacabadas, e o que você quer é Jesus Cristo, persevere nisso. Ainda que não seja fácil, Jesus é o único caminho, verdade e vida, como diz o texto de João 14, versículo 6. Em terceiro lugar, por que eu devo ser batizado? Para praticar uma ordenança bíblica de maneira correta. O verdadeiro modelo bíblico de batismo é o batismo do arrependimento. Lembra que a gente falou disso, baseado lá em Lucas 3:3? Nele, o batizando, né? A gente, batizando, tem a consciência de que é um pecador e que somente pode se unir a Cristo, a salvação, através da conversão e do batismo. É quando eu me uno a Cristo que realmente existe salvação para mim. Então, se eu creio nisso, se é assim que eu penso, eu devo perseverar nisso. Por isso eu devo ser batizado. Em quarto lugar, para renegar um estilo de vida antigo. Lembra que a gente falou sobre renúncia, sobre renegar? O batismo também é esse simbolismo forte, é um testemunho público de que eu estou jogando fora tudo aquilo que não tem mais valor para mim. Eu estou renegando, eu estou renunciando aquilo que não tem mais valor para mim. Ou seja, longe de Jesus, praticamos tantas coisas que desagradaram Jesus. Você lembra disso? Agora é a oportunidade de demonstrar publicamente a nossa defesa.
da fé que nós temos em Jesus Cristo, como diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 13. É a hora de publicamente demonstrar a minha fé em Jesus Cristo. Só fazendo um paralelo aqui, anteriormente, na nossa antiga vida, quando nós andávamos longe de Jesus, a gente publicamente vivia uma vida que desagradava a Deus. Testemunhávamos de coisas que desagradavam a Deus. Publicamente todos viam, em todo lugar, visivelmente estava mostrado o nosso pecado e o nosso afastamento de Deus. O batismo é o contrário. É quando eu publicamente professo a minha fé em Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual eu devo ser batizado. Em quinto lugar, porque a recusa ao batismo acaba revelando outras coisas. Se eu me comporto de uma maneira que eu afasto de mim o batismo, eu não quero o batismo, normalmente essa atitude demonstra ao que existe mais alguma coisa ali. Certo? Nossa recusa pelo batismo sempre revela algo além. Não é apenas uma opinião, é a revelação de que existe algum outro problema guardado ali. Se algo nos impede, devemos tratar disso seriamente. Lembra da ideia da renúncia? Deixar coisas para trás para seguir e perseverar apenas em Cristo? Bom, o batismo é essa posição de perseverança. Contando com a ajuda de irmãos, debaixo de oração e crendo que não há nada impossível para Deus, nós devemos ir à frente e lidar com aquilo que é um impeditivo, que está nos impedindo de tomar uma atitude importante como a do batismo. Alguns textos de referência estão aí, ó. Atos 8:36, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Trate seriamente tudo aquilo que te impede de viver uma vida de perseverança, que te impede de viver uma vida de obediência, porque o batismo é um ato de obediência. Em sexto lugar, por que eu devo me batizar? Por amor à minha nova família, a minha nova família espiritual. A caminhada na fé também é um presente, com várias novas amizades. Eu recebi isso ao entrar para a igreja. Muitos, assim como você, experimentaram esse desafio e querem caminhar junto com você como família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Por estarmos numa família e por saber que nessa família muitos dos nossos irmãos já experimentaram, venceram esse desafio, comungam da mesma fé, querem o mesmo Cristo, por isso decidiram perseverar ao batismo. E porque eu acredito nessa minha nova família e quero me unir a eles, eu me batizo. Então, essas são algumas razões pelas quais eu quero defender a importância de você batizar e vencer qualquer obstáculo, qualquer desculpa que de repente o teu coração, a tua mente venha desenvolvendo para evitar tomar essa atitude do batismo. Eu até me lembro agora, e também está na sua apostila, de um episódio que está registrado lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo de 1 a 19, lá no Antigo Testamento, havia um homem, um grande general chamado Naamã. Ele era um homem poderoso, um homem resolvido, um general, um grande lutador, porém, diz o texto, que ele carregava um problema por trás da armadura, por dentro dele. Ele era leproso, ele tinha um problema de pele que o fazia envergonhadamente se afastar de muitas coisas. Um dia, ele ouviu uma menina dizendo, uma escrava, uma serva dele, da casa dele, dizendo assim, se o senhor estivesse lá em Israel e o homem de Deus, no caso ela falava de Elias, pudesse curá-lo, pudesse orar por você, e isso seria uma coisa maravilhosa e você poderia ser limpo completamente da sua lepra. Ele foi a Israel, ele conversou com o profeta e o profeta disse para ele que ele deveria banhar-se num rio 7 vezes, o Rio Jordão. E isso deixou o grande general muito chateado, muito aborrecido com isso, porque ele pensou assim, lá onde eu moro tem rios tão melhores, tem rios tão mais limpos, por que eu não poderia ir para lá? E foi embora, desistiu. E no meio do caminho, um dos seus servos perguntou para ele assim, uma pergunta muito interessante com a qual eu quero me ocupar para terminar essa nossa reflexão. Ele perguntou assim, Senhor, se aquele homem de Deus tivesse pedido para o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Ele parou para pensar, é verdade, ele não pediu nada difícil, pediu uma coisa simples. E exatamente essa coisa simples eu estou rejeitando.
E aí ele ouviu essa palavra desse rapaz, ele se comoveu, voltou até o Rio Jordão, e o texto bíblico diz que ele se banhou naquelas águas, como o profeta mandou ele fazer. E depois da 7ª vez que ele mergulhou, a sua pele ficou purificada. Diz o texto que ficou purificada como uma pele nova de um bebê. E o milagre aconteceu na vida daquele homem. Eu estou querendo pegar esse exemplo para poder parar para pensar um pouquinho com você. Muitas são as vezes em que nós estamos dispostos a fazer coisas difíceis para poder atingir um objetivo, para chegar a algum lugar, para mudar alguma circunstância. Nós assumimos riscos grandes, tomamos às vezes decisões difíceis e pagamos preços caros. E aí, de repente, você encontrou esse vídeo aqui, está ouvindo essa palavra, batismo, negócio simples, é só ir lá, mergulhar, voltar, eu vou estar cumprindo. E às vezes coisas simples assim a gente acha que não tem valor. A gente acha que poderia fazer diferente. A gente acha que a nossa decisão poderia ser melhor. E muitas das vezes rejeitamos aquilo que aparentemente é muito simples, mas ao mesmo tempo é uma ordenança espiritual. E há uma bênção reservada dentro da obediência. É isso que eu quero refletir com você. O batismo é alguma coisa muito simples e que eu convidaria você a pensar seriamente. Que ao mesmo tempo que é simples, é um ato de obediência. E a bênção de Deus está na obediência. Não rejeite porque é simples. Não se afaste porque aparentemente você tem uma ideia melhor. Aceite carinhosamente, passivamente, como um ato de obediência. E Deus vai provar a tua obediência e vai te abençoar pela tua obediência. Eu quero terminar nosso estudo dessa forma aqui, esse nosso vídeo número 9. Eu espero que eu tenha conseguido afastar algumas dúvidas de você, responder algumas perguntas que você talvez tenha sobre o motivo ou porquê que eu devo ser batizado. E mais do que isso, eu espero que no seu coração fique o desejo e você me procure para ter essa experiência do batismo. Que você venha comungar com essa família espiritual que é a Primeira Igreja Batista de Piedade, para você se unir a muitos que já tomaram essa decisão, que entenderam que apesar de simples, apesar de singelo, é um ato de obediência e que a bênção de Deus está na obediência. Obedeça à ordem do Cristo. Mesmo que você não compreenda tudo que isso vai trazer de mudança na sua vida, seja obediente e desfrute da bênção da obediência do batismo. Eu aguardo você em algum desses nossos encontros, fique à vontade, você tem aí como acessar, ligar, mandar mensagem, nos procurar, vai ser um prazer enorme poder estar com você. Que Deus te abençoe. Complete aí os exercícios, tire as suas dúvidas e nos procure se assim você desejar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.